porque podemos sentir o som da tua voz. Eu te dou graças porque o céu não é o limite. Eu te dou graças porque há um trono, Senhor. Existe uma revelação pela tua palavra que está incrustada em nossos corações. Ó meu Deus, há um som, há uma voz que vem do alto monte. E a tua palavra diz que quando nós elevamos os nossos olhos, ó Deus, para esse monte, nós começamos a sentir uma coisa diferente, como se o socorro presente estivesse em nossas vidas. Há anjos que estão à espreita do caminho. Existe uma segurança celestial fazendo com que a nossa caminhada ela não tenha obstáculos, ela não tenha quebra-molas, e os inimigos que possam estar à distância de nós, tentando fazer armadilhas, cavando covas, abrindo buracos, o Senhor, ó Pai, está afugentando eles agora. Meu Deus, afasta este inimigo do coração deste homem, desta mulher, que ele esteja somente para o Senhor, para o Teu Espírito Santo, para a Tua graça, para a Tua presença. Se revela, Pai, esta noite a nós, como igreja, como corpo de Cristo, em nome de Jesus, e nos dê a Tua palavra. Amém. Abram as suas Bíblias no livro de Marcos. Eu achei interessante, o Senhor me deu uma palavra aqui no livro de Marcos. Eu fiz aqui um rascunho às pressas, porque é gostoso, né? Glória a Deus. O pessoal, amém, amém. O pessoal que está sentindo calor no fundo, perdão, o nosso ar-condicionado está com um probleminha, ele é central. Vem aqui para frente, que aqui está fresquinho, e já os meninos lá, o meu irmão, está abrindo a porta lá, amém? Queridos, abra sua Bíblia, Marcos, capítulo 4, versículo 1. Aleluia. Marcos 4, 1. O Senhor me surpreendeu com essa mensagem. Eu imagino que o que ele quer falar aqui esta noite é muito maior do que aquilo que nós precisávamos. Você que está aqui pela primeira vez, Deus te abençoe. Se sinta acolhido, eu já te amo. Amém? Você já mora no meu coração. Acredite nisso. Louvado seja o Senhor. Todos acharam? Amém. Olha para o seu irmão e diga assim: o tema da mensagem hoje é: Semei antes que as aves comam. Glória a Deus. Repita de novo para o seu irmão. Amém. Eu vou ler e você presta bastante atenção nessa palavra. Queridos, toda atenção para esta mensagem aqui é pouca. Acredite nisso. Ela é uma mensagem profunda. Aqui, o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração como quer que eu conduza esta mensagem para mim e para você. Diz assim: e outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Ele lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Somente até aí. Feche a sua Bíblia, desliga o seu celular, porque agora você vai dar um passeio com o Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Grande é o Senhor. Bendito é Deus. Feche os seus olhos mais uma vez. Você está numa igreja que incentiva você a orar. A oração é a chave. Senhor, eu te dou graças, porque eu sinto destilar desde os altos montes. De lá vem o néctar que derrama sobre nossos corações. Ó meu Deus, e afasta toda a sequidão do nosso espírito, de nossa alma e das nossas vidas, ó Deus. Nós estamos como aquela terra seca, esperando as chuvas torrenciais, para que haja esperança para aqueles que ali residem. Pai querido, essa não é uma noite comum, essa é uma noite de cinzas para o mundo, mas uma noite de vidas para nós.
É uma noite, meu Deus, que nós temos a esperança lançada sobre Tua palavra. Olhamos diretamente para o Teu trono, esperando, ó Pai, o sinal que vem do cetro do nosso Cristo, dando-nos a permissão de nos aproximarmos, ó Deus, para levar a nossa causa, levar aquilo que está no nosso coração e colocar diante do Senhor no Teu altar, aquilo que queima dentro de nós, aquilo que nos aborrece, aquilo que pesa nos nossos ombros, ó Deus, nós queremos colocar diante do Senhor esta noite. Não queremos carregar esse fardo, não queremos carregar esta responsabilidade de decisão própria, de decisão pessoal, mas queremos colocar diante de Deus, queremos consultar o Teu Espírito Santo para que Ele nos oriente, para que Ele decida por nós, ó Pai, para que não pegamos caminho errado, direção ignorada, ó Deus, que possamos semear em lugares onde Deus não habita, Senhor. Nós precisamos, ó Pai, atenda a nossa oração, atenda o nosso clamor, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando leio uma passagem como essa, eu consigo permitir que minha mente voe, que meus pensamentos sejam transportados para aquele exato momento que Jesus está nesta condição para pregar a palavra para aquela multidão que se reuniu a ele. Era uma forma tão extraordinária que ele pediu para que alguém o afastasse do continente e que levasse ele metros para dentro do mar, para que a multidão não atrapalhasse o som da sua voz e todos que estavam ali pudessem ouvir de igual maneira. E ele começa a trazer uma mensagem, ele começa a trazer uma palavra para aqueles que estavam ali, exatamente aquilo que era a necessidade deles. E eu quero dizer para você que entrou aqui hoje, você que já veio vezes, e você que está nesse primeiro encontro com o Espírito Santo dentro desta casa, o Senhor tem uma palavra motivacional para a sua alma, para que você cumpra os objetivos que de Deus vieram para a sua vida, para que as suas mãos não desfaleçam, para que o seu olhar ele não seja turvo no dia da claridade, mas que você tenha compreensão do que está fazendo, para onde está indo e a quem você está servindo. Jesus, ele queria isso para aquele povo. Então ele se afasta deles, não porque ele queria se distanciar daquele povo faminto pela palavra que estava ali, mas porque ele queria a atenção de todos, porque o que Cristo tinha para dizer era muito mais do que aquilo que eles precisavam. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei o que moveu você até aqui. Talvez o convite que foi feito para você, ele é banhado de algo que você precisa. Talvez você chorou esses dias, percebeu a lágrima quente correr na face do seu rosto e pingar na sua camisa. Quem sabe você saiu sem rumo, buscando algo que pudesse naquela manhã dar a você algo diferente daquilo que tinha no seu coração. Mas a paisagem, o passar pelas árvores, a velocidade do velocímetro do carro, talvez o vento que batia no seu rosto, ou o ar condicionado que gelava o seu corpo, não lhe dava a resposta que você queria. E o que Cristo quer é te instruir essa noite. Jesus está olhando para um povo sedento. Ele percebe que ali há pessoas com possibilidades e inúmeras possibilidades. Mas a verdade é que eles estavam atados pelo inimigo e não conseguiam se decidir entre uma coisa e outra. Então Cristo já tem a sua palavra. Ele está pronto para se ceder. Ele está pronto para se entregar, não só na cruz do Calvário, mas também através daquilo que saía da boca dele. Jesus essa noite não vai se entregar por você na cruz, porque ele já fez isso. Mas ele tem algo mais do que a cruz, porque provando que ele era o Filho de Deus, e ressuscitando dos mortos, e quebrando os aguilhões que antes prendia aqueles que residiam na terra, ele agora é o Senhor de tudo. Ele tomou de volta para si. Ele é o príncipe que está acima de tudo, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Deus dos deuses, e é imbatível naquilo que ele faz. Mas aquele povo não conhecia Jesus e não sabia o tamanho da missão dele. Eles sequer davam a sua própria vida
a atenção que ela merecia. Talvez você não se vê como uma pessoa importante. Quem sabe você se olha no espelho e diz: eu não sou a pessoa que eu queria ser. Mas você é o desenho que Deus queria na página dele. E aí você olha para a tua sombra na terra e diz: eu não estou valendo a sombra que faço, porque eu não me sinto motivado para aquilo que eu sonho. Você sabe por quê? Porque só Jesus consegue motivar você. Ele tem o que você precisa. E Ele quer que essa noite você dependa dEle. Que você sinta Ele pela palavra. Que Ele se materialize na sua vida pela sua fé. Deixe lá fora tudo o que você trouxe. O peso, o desânimo, as preocupações. Abandone agora. Limpe sua mente, seu coração. E diga assim: Senhor, eu te aceito, eu recebo o Senhor. Entra na minha vida. E aí Jesus está olhando aquele povo transparente. É uma honra ter o Senhor aqui, viu? Deus te abençoe. Jesus está vendo aquele povo como um vidro bem limpo. Assim como Ele está vendo você agora. E aí o que dizer para alguém como aqueles? Ele pega uma abordagem simples. Ele está olhando para o dia a dia. Para aquilo que faziam. Para o próprio estômago. Para se manterem. Para irem ao mercado e ver o fruto do seu trabalho. Então Jesus ele começa a pegar a vida daquelas pessoas e aquilo que mais os machucava e os atingia. Ele não permitiria que aqueles por quem ele daria a vida tropeçassem em alguma coisa. Jesus não vai permitir que você caia ou que você desanime depois de tudo que ele fez pela sua vida, não. Jesus não vai permitir isso. Se você curvar para a direita, Ele vai colocar o dedo dele para trazer você para a direção certa. E se você cair para a esquerda, Ele vai dar a mão para que você não bata a sua cabeça em árvores ou em pedras onde o inimigo queria, para que você tenha a motivação de se levantar e dizer quase: mas a verdade foi Cristo. Porque Ele queria trazer você aqui. Quantos daqueles deveriam ter morrido antes de estarem diante do grande mar? Dessa vez não era para pescar, não era para surfar nas ondas, não era para pegar uma praia, não era para se banhar, não. Era uma expectativa diferente de tudo isso que eu citei aqui. Havia um homem em cima de um barco que eles não sabiam o porquê, mas estavam ali embebecidos por algo que ele dissessem para eles. E você está nessa comunhão hoje. Hoje você veio para essa comunhão. Ô querido, Deus te abençoe, viu? Você está no meu coração. Você entendeu? A expectativa era grande, talvez você entrou aqui nessa expectativa. E aí Jesus chama a atenção deles num dado momento, ele quebra o silêncio da parte dele. Da parte da multidão havia um conversar, um zum, zum, zum. Havia ali vozes, eles estavam conversando um com o outro e querendo chamar a atenção dos pequenos e grandes para aquele homem sobre o barco. E de repente ele rompe o silêncio. Quando ele diz ouvir, é porque eles estavam conversando. E Jesus quer romper hoje esse silêncio, esse barulho que está na sua alma, dizendo que você não é, que você não pode, dizendo que não adianta você lutar, dizendo que é melhor você se entregar, dizendo que é melhor você desistir. E ele vai quebrar esse silêncio na sua vida e ele vai impactar você. Aí ele fala uma frase que era conhecida de todos. O que faz o pescador? Diga para o seu irmão: pesca. Diga: o que faz o lenhador? Ele corta lenhas. E o que faz o semeador? Ele quer chamar a atenção daquele povo. A palavra começa assim: ouvir. Ele chamou a atenção. O Senhor quer chamar a sua atenção aqui hoje. E faz tempo que Ele quer falar com você. E hoje você está diante daquele velho barco. E o Filho de Deus talvez não estava nem com os pés nas tábuas. Talvez ele flutuasse sobre aquela velha embarcação. Porque o que movia ele naquela manhã não era o mar, não era o barco, não era o favor daquele pescador, mas era você. E quer saber o que mais? Aquela palavra não era só para aquele dia, era para essa noite. E Jesus sabia que essa palavra alcançaria você.
eu creio que ele está feliz, porque ele disse: eu tenho um novo grupo que está diante de mim. Eu tenho novos corações que estão diante de mim. E aí eu posso falar a mesma coisa, ouvir. Você está escutando, você está ouvindo, está dando para você ouvir aí atrás e aqui na frente o que Cristo tem para falar essa noite. Ele diz: o semeador, ele saiu a semear. Mas antes que ele saísse, ele teve que esperar. Você está entendendo? Porque era tempo da seca, sabe, pastor? O tempo não era próprio para a semeadura. E o semeador está tendo a sua semente ali. Ele está com a semente no seu embornal, no seu fardo. E ele está esperando aquele momento. Ele está esperando aquela hora. Eu queria falar uma linguagem popular aqui, mas eu esqueci o nome. Eu não queria falar a linguagem bíblica, eu quero falar um cesto então. Ele sai na porta e olha que a seca continua. Então ele pega a sua semente e prioriza ela. Ele a coloca num lugar onde ela permaneça fiel à sua natureza. Sabe que o Senhor me manda te dizer esta noite? Guarde a sua semente. Você não precisa ficar angustiado, você não precisa ficar abatido, porque os tempos não são legítimos para a sua semeadura, e aí você é tomado por uma ansiedade, e você quer semear mesmo sabendo que o tempo te proíbe, mesmo sabendo que as estações não são aquelas que privilegiariam a sua semente, e o Senhor te diz: guarda a sua semente, mantenha com você. Diga para o seu irmão bem baixinho assim: não se preocupe. Você vai semear. Você está entendendo? Você vai semear. O tempo... Você sabe por que aquilo não deu certo, as portas se fecharam? É porque o Senhor não queria que você gastasse ou estragasse a sua semente. Ela é preciosa demais para você jogá-la fora, em solo improdutivo. Guarde a sua semente, que você vai precisar dela. Então olha para o seu irmão e diga assim: não desista de suas ideias. Diga: não apague seus sonhos. Diga: cultive essa vontade, porque sua hora vai chegar. E o semeador, ele está ansioso, ele olha pela porta, ele olha pela janela, ele olha para o céu, para ver se há algum sinal. E qual é o sinal que o semeador pode semear? Qual é o sinal que o homem do campo espera? Quando o vento sopra e as nuvens se agrupam. Mas o seu sinal é diferente. É quando você olha para o céu e o Espírito Santo assinala para você. Quando ele assinalar para você é hora. Quando ele se mostrar para você, aí então você vai ter toda a ajuda que você precisa. Mas não era só isso que aguardava o semeador. O Senhor ainda o provaria num dado momento, em outro momento, Deus provaria o semeador. E de uma maneira que me surpreendeu quando o Espírito Santo passou para mim. E aí, de repente, o semeador sai na porta numa manhã, ele escuta o rugir do tempo. Trovoadas e relâmpagos. Dá o sinal de que a sua semente está prestes a eclodir. Pode lançá-la na terra. E assim que passa a tempestade, a chuva molha, o semeador sai feliz. Ele pega o seu alforje, põe do lado e sai. Vou falar cesto, vai. E sai jogando a semente. E aí, quando ele acaba de semear, ele percebe que algo estranho aconteceu na sua semeadura. Ele custou para semear. Ele lutou para semear. Ele esperou um tempo grande para semear. Ele foi tomado por ansiedade e se manteve esperando aquela hora que para ele era a hora mais feliz da vida de alguém que semeia. E quando ele semeou, ao nascer da semente, ele descobriu que foi roubado. As aves do céu vieram e comeram uma grande parte da sua semeadura. E é nesse momento que o semeador quer parar. É nesse momento que ele quer desistir. É nesse momento que ele olha para trás e diz que tudo que ele fez não valeu a pena.
Será que tem alguém aqui essa noite que diz, olha, tudo que eu fiz até aqui não valeu a pena, tudo que eu estou fazendo parece não dar resultado, mas o Senhor te diz que essa noite Ele vai te dar, não a fórmula, mas Ele vai te dar a capacidade de sobreviver a tudo aquilo que o inimigo lançou contra a sua vida. Você já imaginou o semeador? Quais eram as conversas dele? Ele chegava na casa na casa do compadre Francisco e dizia, escuta, esse ano eu fracassei, assim que eu semeei eu fui roubado, e se eu soubesse não teria semeado, mas o Senhor te disse, você devia ter semeado sim, você levou prejuízo? Não, Deus tem a forma de levantar aquilo que você jogou na terra, Ele vai fazer ela ser dupla. Diga assim para o seu irmão, escuta bem. Fala de novo. Veio as aves do céu e comeu uma grande quantidade. E o semeador olhou o que para as suas preocupações? Como que eu vou pagar os defensivos agrícolas? Como que eu vou pagar as promissórias que tem aqui? Isso é tão antigo, né? Mas vamos falar assim. Como que eu vou pagar essas contas? Olha para o seu irmão e fala assim para ele, Deus tem a saída que você não tem. Deus queria mostrar para o semeador que a maior bênção da vida dele não era a terra, nem a semente, mas o Deus que abençoa a terra e abençoa a semente para produzir. Deus estava chamando a atenção do semeador. Deus não queria que aquele povo fosse apenas olhar para a terra, queria que eles olhassem para o céu. Deus estava ensinando aquela multidão que depois de jogar na terra, era para o céu que você tinha que pedir, Senhor, guarda a minha semente, Senhor, guarda a minha semeadura, Senhor, protege a minha terra, Senhor, protege tudo que eu tenho me esforçado aqui embaixo. Deus estava ensinando eles. E aí você sabe o que acontece? O semeador, no lugar de ir chorar para alguém, ele sabe o que fazer nessas horas. Você sabe o que fazer numa hora difícil? Numa hora de angústia, de pesadelo? Você sabe o que fazer frente a um problema que você não tem como resolver porque já foi danificado, já sofreu dano e eu não tenho mais o que fazer? Aí o Senhor volta para o semeador. Quem aqui é semeador? Deus volta para o semeador e diz, sabe o quê? Elas não comeram tudo. Sobrou alguma coisa no alforje. E é com o que ficou aí que eu vou te ensinar quem é Deus. É com o que você tem aí, aleluia. É nesse momento de cabisbaixo, é nesse momento de ânimo caído, é nesse momento que você deixou de acreditar, é nesse momento que você só tinha a terra e a semente como inspiração de dias melhores. E Deus está ensinando que não é a terra, não é a semente, mas o Deus da terra, o Deus da semente, aquele que mora lá no céu e está acima de tudo e de todos. Olha para o seu alforje, sobrou alguma coisa? Por mínimo que seja, sobrou alguma coisa. Você não perdeu tudo nessa semeadura. Você semeou na hora certa, no tempo certo, assim que choveu, mas o Senhor te ensinou que não é a chuva, não é a terra molhada, não são os defensivos ou os adubos, mas o Senhor. Você vai ter que aprender, a tua matemática vai ser diferente. Se você tem 2 mais 2 não é 4, é 22. Porque Deus, Ele multiplica, Ele não diminui. Bendito seja o nome do Senhor. Coloca agora. Porque daí o semeador, qual seria a reação dele? Era de reter. Ser uma pessoa introspectiva, raivosa, nervosa. Uma pessoa de mal com a vida.
Uma pessoa desacreditada, seu sonho ficaria numa gaveta. Ele não teria mais disposição para o trabalho, ele reteria tudo. Mas Deus ensinou a ele. E se você foi visitado pelas aves do céu, como diz a Bíblia aí, as dos ares, as aves prejudiciais, Satanás é real. Você tem um inimigo real, mas você tem um Deus real também. O que Deus queria ensinar para o semeador? Que ele não deveria ter medo da lagarta ou do pulgão, mas ele deveria orar a Deus, entregar o que ele estava fazendo para o Senhor, porque senão ele seria atacado. E Deus, Ele quer mudar a sua fé. Ele quer mudar a sua visão, a maneira como você pensa. E Deus, Ele ensina dessa forma, nos altos e baixos. Ele explica para nós como que é o céu. Como que o céu funciona. E se você agora está com o alforje baixo, se você não está vendo semente para a quantidade de terra que você tem, não se preocupe. Porque assim que você orar a Deus e semeá-la, Deus vai multiplicá-la. Deus vai transbordá-la. Deus vai fazer ela sair pelas bordas. Sabe por quê? Porque esse é o poder da palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! O semeador não tinha por padrão a fé. Ele tinha por padrão de boa safra a chuva. A terra bem revolvida, a semente bem semeada. Mas naquele dia, naquela semeadura, Deus permitiu que as aves malignas viessem e comessem uma grande parte da sua semeadura, para ensinar para ele o que estava no coração de Deus. O que você está vivendo não é prejuízo. Você está na sala da aula do Espírito Santo. Ele está mostrando para você que não é as pessoas que você fala, não são os lugares que você frequenta, mas é para quem você ora, é de quem você depende, é para quem você grita. É de quem você depende. Porque se você depende de Deus, não há momentos ruins para esta vida. Se você aprendeu a depender de Deus, onde Deus está não existe altos e baixos, não existe falência, não existe dia mau e dia bom. E você precisa pegar isso. Eu poderia pregar sobre as 4 salas do coração aqui, mas Deus falou, não é isso que eu quero. Você vai individualizar o semeador. Você vai mostrar para o meu povo que não é a terra, não é a chuva, não é a semente que ele comprou que é de má qualidade, não. É porque há inimigos na tua semeadura e Deus vai tirá-lo hoje. Amém. Você que está trabalhando, retendo prejuízos, eu quero chamar você aqui. Você pode sair do seu lugar e vir aqui. Porque a palavra de Deus, ela nunca foi vazia, nunca foi em vão. Vem aqui para frente.